Olá, amigas e amigos, estamos de volta em mais um podcast especial para Opebas. E, como eu sempre digo, o nosso programa de entrevista é sempre com um convidado ou uma convidada especial. E a convidada especial de hoje é a Lara Surubim. Estou lendo ali na camisa dela porque tem uma música do Roberto Carlos que é Lady Laura, né? Que era da Aham, mãe dele, né? E Lara para Laura é muito muito próximo. E como nós parecido. estamos nos conhecendo agora, e eu venho observando que tu estás desde ontem acompanhando a comitiva do presidente, resolvi te convidar para que a gente tivesse uma conversa, né? Uma jovem bonita, mãe de 2 filhos, não é isso? Isso mesmo, Empresária, mas também bióloga. isso. Eu queria que tu pudesse te apresentar para o nosso público do Podercast, do portal Estado do Pará Online, que é um portal também que tem um debate, se propõe a apresentar política para as pessoas debaterem política, que é algo saudável, né? Isso. E eu vi o teu protagonismo, aquela tua, né, empolgação, aquela guida ali, e uma mulher de direita, uma mulher bolsonarista, não é isso? Isso Que mesmo. está se apresentando como pré-candidata. Isso mesmo, Jorge. Eu quero te agradecer, tá, o convite, de estar participando com você desse podcast que super top, né, que todo mundo acompanha aí. Quero agradecer primeiramente a Deus, ao meu esposo, né, que está sempre me acompanhando nesse momento. Sim. E também saudar, né, a todos que estão nos acompanhando aí, né, pelo Instagram, pelo YouTube, pelo portal. Então fique com a gente aí que vem muita coisa legal. Olha, Lara, não é só pela beleza e pela inteligência, é pela tua capacidade comunicativa que me chamou muita atenção para te fazer esse convite. Eu queria que tu te apresentasse aqui, né, além do que eu já falei, e falasse um pouco da tua motivação para entrar nisso que a gente chama de política, né? Beleza. Então, Jorge, eu estou aqui no Pará, tem 15 anos. Meus 2 filhos nasceram aqui em Paraupebas, né, então são filhos da cidade. E eu sou bióloga, trabalhei na área da Vale, fiquei 5 anos. E como eu não tenho rede de apoio aqui, eu tive que abandonar minha profissão. E aí foi aonde eu resolvi empreender e meu marido me apoiou muito, né. Então, por esse motivo, eu resolvi entrar na política. Mulheres como eu têm muita dificuldade em trabalhar fora, por não ter essa rede de apoio, por não ter aonde deixar seus filhos, né? Então, isso me motiva cada vez mais a lutar pela bandeira das mulheres. Eu sempre gosto de dizer que eu sou feminina e não feminista, né? Aonde os homens eles caminham com a gente, caminham ao lado, mas a gente tem que ter políticas públicas também voltada para essas mulheres. E aí, através do movimento feminino, né, o movimento de mulheres do PL Mulher, me fez crescer mais ainda essa paixão e essa vontade. E aí, há um ano, a gente veio trabalhando, agregando mais de 1.000 mulheres e incentivando essas mulheres a fazer a diferença. A gente tem que começar agora, nessas eleições de 2024, para 2026, a gente conseguir fazer o presidente que vai nos representar. Eu não tenho como deixar de te perguntar isso, porque é algo que é muito forte para quem, dentro de uma entrevista conduzida por mim, eu sempre tenho essa curiosidade. E a família? Tens 2 filhos menores, né? Tens Isso, o marido, isso. tens a tua vida profissional, és empresária, né? Eu queria que tu falasse um pouco da teu ramo aí comercial. Mas como é que dialoga com o maridão, com os filhos para ser vereadora? Porque a vida de um vereador, de uma vereadora, é muito puxada, né? As pessoas estão sempre visitando a casa, tem que ter cafezinho todo dia, tem que ter muita conversa, são muitas carências da Uhum. cidade que geralmente as pessoas não vão bater na casa do deputado federal, nem do senador, do deputado estadual, do presidente, do governador, nem do prefeito. Uhum. Mas o vereador é muito cobrado, é muito exigido, né? Como é que está isso? Está resolvido? Está tudo pactuado com a família? E está organizado também no teu
Aham. psicológico, como as pessoas falam. Então, Jorge, como a gente sempre fez um trabalho voluntário, né? Nós somos católicos e dentro da igreja a gente participou do ECC, do Escalada, de vários movimentos religiosos, né? E como a gente sempre desenvolveu esses trabalhos, a gente sempre recebeu pessoas em casa, meus filhos sempre nos acompanhou, né? Entregando presentinhos, levando cesta básica e tudo mais. Então, ele já sabe lidar com pessoas. E o meu esposo sempre soube desse meu lado, né, de gostar de pessoas, de fazer projetos sociais, e ele sempre me apoiou. Ele falou, Lara, agora eu vejo um brilho nos seus olhos, que realmente faltava alguma coisa para te deixar mais feliz, mais entusiasmada. Então eu falo assim, que ele é o meu maior cabo eleitoral, né? Ele faz a política veementemente todo dia lá na loja, que a gente trabalha juntos lá na Surubim. Os meus filhos, eles também gostam muito, porque minha menina é super comunicativa. Ela é muito parecida comigo, faz amizade com todo mundo, e se ela vê alguém passando necessidade, ela já vem, mãe, a gente tem que ajudar. E na escola, muitas mães, né, de filhos que têm alguma deficiência, né, tem uma que tem deficiência auditiva, outro filho autista, aí elas falou, Lara, nós estamos com você pela sua filha, né, pelo carinho da sua filha, pelo olhar dela. Então, para mim lá em casa foi super tranquilo, foi muito fácil, e eu falo assim, que a pessoa para ser política, ela não tem cara nem jeito, ela tem que saber gostar de pessoas, saber lidar com pessoas. E esse meu lado empreendedor, ele tem me ajudado muito nessa caminhada, porque eu sei liderar, eu sei resolver conflitos, eu sei ajudar, né? Então, tem me favorecido muito e eu estou muito feliz juntamente com a minha família. Agora me diga uma coisa, você é eleita vereadora, tomando posse no dia 1º de janeiro de 2025. Qual vai ser a tua primeira iniciativa? Minha primeira iniciativa é montar um instituto. Desse meu instituto, Lara Surubim, vai vir todos os meus projetos englobados nele, que não são poucos, né? São projetos voltados a mulheres, projetos voltados a adolescentes, principalmente ao esporte, que eu já fiz um evento aí, depois quero ter a oportunidade de falar dele, Claro, que a gente agregou muitos jovens e já iniciou ajudando muita gente a mudar a sua vida. pode até falar dele logo agora. Então vamos lá. Eh, eu tive a oportunidade, né, de conhecer um pessoal de Portugal, que ele é de uma empresa que chama Talents Play, que é de futebol, onde ele busca jovens do futebol entre 14 a 19 anos que se destacam para jogar fora. Né? Então, ele tem contatos com várias empresas, com vários clubes dentro do Brasil e no exterior. Quando tentaram trazer esse pessoal de Portugal para cá, eles bateram na porta de 14 vereadores, nenhum quis. E quando vieram me falar, eu falei assim: eu aceito ser madrinha desse projeto. Né? Então, eu sou madrinha desse projeto, aonde teve em curto espaço de tempo, né? Foi apenas uma semana para organizar tudo. Teve 378 inscrições. Desses 378, foi feito 3 dias de peneira lá no estádio Rosenão. Teve doação de fruta, de água, então, assim, foi um evento super organizado. O doutor Felipe, o instituto dele, né, ajudou com a questão dos exames, e esses jovens lá eram uma alegria, né, ver nos olhos das crianças, dos pais, aquela motivação que faltava. Infelizmente, dos 378, acredito que foi em torno de uns 100 jovens não conseguiram participar, porque a gente sabe que, infelizmente, tem alguns jovens que têm a questão de facções rivais, então não podiam ir lá, e isso me deixou muito triste, e ao mesmo tempo mais motivada ainda para lutar por essas pessoas. E dali foram selecionados 5 jovens que já estão empregados, né? Eles estão no Acopiara, no Ceará, e tem um lá de 17 anos que estão terminando de formar ele para ele ir para Portugal ano que vem, quando ele completar 18 anos. Que legal. Muito bem, parabéns pela Obrigada. iniciativa, né? A gente sabe que a juventude, sobretudo de baixa renda, precisa muito de iniciativas como essa, né, que envolvam não só a questão social, mas também a questão que desenvolve a atividade física e o psicossocial, né, dos jovens. E o esporte, nós sabemos que ele consegue trazer a disciplina, resgatar ou Uhum. então evitar com que o jovem, né, crie, né, entre nos vícios, É. entre num caminho, digamos assim, que não seja o melhor para ele. Então, toda iniciativa que nesse sentido tem que ser parabenizada.
Obrigada, Jorge. Então, eu fiquei muito feliz. Até hoje eu tenho contato com alguns pais, né, que ficam felizes, que falam que o filho mudou muito depois disso, porque igual eu falei para eles, as portas não se fecharam, a gente quer que eles continuem treinando, continuem motivados, porque essa chance não vai parar por aqui, né? Então, eu quero continuar com isso, vou trazer para o meu instituto, uma coisa que ficou, que né, o olheiro que veio, que ele falou assim que está faltando um pouco da estrutura, né, de corporal, de composição corporal, a questão de da respiração, né? Então, assim, rapidinho eles cansavam. Então, tudo isso eu quero ter no meu instituto. Muito bem. Mas aí nós vamos, de certa forma, caminhar por um rumo aqui um Sim. pouco diferente, né, nessa entrevista, para te perguntar sobre a tua visão política sobre Paropebas. Como é que tu observa hoje o prefeito, a atuação do prefeito e a atuação dos vereadores de Paropebas? Eu tenho feito um trabalho bem diferente de outros pré-candidatos, né? Eu tenho feito mapeando toda a cidade. Em cada visita que eu vou, eu dou a chance da pessoa falar, né? Claro. Dela expor quais são os anseios, o que que falta, o que que precisa. E é mais além, às vezes, daquilo que a gente está vendo aqui. Eu falo que às vezes a gente fica dentro de uma bolha e não consegue saber realmente o real problema, né? Então, assim, igual a gente falou, a questão da água, é uma coisa que a gente não pode deixar mais acontecer, né? Essas pessoas, Falta de água, essa falta de água. que é um absurdo. A água é um recurso, Isso. imagina, não ter água em casa. É um absurdo, porque o que que acontece? A Vale já disponibilizou, fazendo todo, né, por gravidade, mandar essa água para cá. A gente sabe que tem muita água que dá para abastecer umas 5 Paraupebas. E isso falta só força de vontade para conseguir colocar para rodar, né? E tem coisa também que você pode fazer um poço, não tá difícil. O problema é deixar as pessoas ali sofrendo, né? Então, isso. O doutor Felipe também falando que falou hoje, inclusive, lá no palanque com o Bolsonaro, que Paropebas ainda tem 11%, só 11% de área saneada, e pior, muitas áreas são abastecidas de água potável por carros-pipa. Isso. Meu Deus, a gente vê a produção agrícola, a produção de minério sendo escoada daqui. Cadê o dinheiro E cadê? disso? E não está deixando nada para nossa cidade. Imagina, se a Vale sai, deixa a nossa cidade, nós estamos ficando sem nada, porque a gente não está investindo para a gente ter uma segunda renda, investindo em qualidade para a nossa população, Qualificação profissional. qualificação. Quero te falar de uma região que eu fui, que chama Gavião Real, né, lá no Santa Cruz. Me marcou muito, né, a realidade daquelas pessoas. Eles são pessoas muito humildes, têm 20 famílias lá, e eles não têm água também. E aí eles não conseguem nem fazer uma horta. Então, assim, um pessoal que tem uma chacrinha ali já não tem muita condição. Eles falaram que a coisa que eles mais queriam era a água para poder fazer sua horta. Se tiver que vir a Paraupebas, ele conseguir tirar uma rendinha dali. A questão de posto de saúde é muito longe. As crianças lá, tem uma menina de 5 meses que nunca passou com pediatra, crianças lá que não têm acompanhamento de pediatra para pesagem, né? Saber se não está em desnutrição. E assim, o que eles alegam é: não tem transporte, essas pessoas não têm como se deslocar, estão ficando lá à mercê, né? Como vários outros bairros e regiões que a gente conhece aí. A educação também venho acompanhado lá da APA do Gelado, da Escola Jorge Amado, está numa situação muito precária, tanto na parte de instalação física, como de material, né? O material que deram é uma vergonha. E a questão do estudo também, porque eles não estão conseguindo ir para as escolas, porque os ônibus vivem estragado, vive o motor batendo. Inclusive, tem reportagens da imprensa, inclusive o nosso portal, dos proprietários de transporte escolar grevando. É muito comum Isso. eles grevarem, pararem, né? E, poxa, se você para o transporte escolar, significa que você está parando a educação de quem mais precisa, que são os filhos das pessoas que não podem matricular seu filho numa escola particular. E é a imensa maioria da população é que depende desse serviço público. E o curioso disso, Lara, é que não conhece o prefeito, não tem relação, nem pró, nem contra, mas o pior disso é que você sabe
Uhum. que o recurso para a merenda escolar e para o transporte escolar é enviado religiosamente todo mês pelo MEC, o Ministério da Educação. Por que falta dinheiro para pagar os condutores? Então, até eu fui numa palestra que teve, lá com o senhor Adnan, né, que foi um ótimo prefeito em Paragominas, e essa foi uma pergunta que eu fiz, né. Falei: "Como que a gente vive numa cidade tão rica e não e assim, ainda é um gargalo, né, a questão da saúde e da educação?". E aí ele me respondeu da seguinte forma: "Cadê os vereadores?". Porque se a gente sabe qual que é a função do vereador, que é, além de legislar, é fiscalizar o que é feito, se o dinheiro está sendo Exatamente, bem o papel, empregado, né? o papel dele, então não está sendo feito, Perfeito. né. E com isso, eu sinto que eu sou uma mulher forte, uma mulher determinada, tudo que eu faço com bastante convicção, né, tudo para mim tem começo, meio e fim, né, eu não sou de deixar as coisas pela metade. Então eu sei que eu tenho essa força para entrar lá e fazer o que tem que ser feito, né. Assim, com todo esse levantamento que eu fiz das necessidades da população, eu vou conseguir atingir e dar o meu melhor lá. Então a gente precisa de vereadores que realmente vão cumprir o seu papel, né, de brigar, exigir e correr atrás, precisar até denunciar no Ministério Público por não estar sendo empregado. Olha, Lara, gostei muito de te conhecer, né? A gente sempre diz que o português ele deriva do latim, Uhum, que é o tronco linguístico muito antigo, né? Muito velho, digamos assim. Velho não no sentido antigo. uhum. E o inglês ele deriva do tronco linguístico do que é o anglo-saxão. Então, toda vez que alguém se conhece aqui no Brasil, em Portugal, a gente diz assim: prazer em te conhecer, né? Isso. E na verdade a gente não se conhece com aperto de mão. Uhum. E os americanos e os ingleses, né, que adotaram o inglês como língua, os americanos e os ingleses dizem pleased to meet you, que significa prazer em te encontrar. Então, prazer em te encontrar e ao mesmo tempo prazer em te conhecer um pouquinho mais, porque a gente não se conhece no aperto de mão, né? E eu fico muito feliz de estar te entrevistando aqui no Podercast, junto com esse público também do portal Estado para Online, por seres mulher, seres mãe, ser uma pessoa que poderia estar cuidando da vida, dos negócios, né, do maridão, da família, mas está se predispondo a pensar na qualidade de vida da população do teu município, da tua terra, né, e tu sabes que tu vais ter que abdicar um pouco da tua vida particular, da tua vida familiar, para atender outras pessoas. Então, parabéns pela iniciativa, fica à vontade para se comunicar com os teus eleitores, as pessoas, teus amigos que estão vindo e também os nossos telespectadores do portal e do Podercast. Perfeito, Jorge. Então, mais uma vez, né, agradecer aí o convite, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, né, de vocês estarem aí me acompanhando. Quero que vocês continuem me acompanhando nas redes sociais, que é Lara Surubim. Lá vocês conseguem acompanhar mais do meu trabalho, o que eu tenho feito, né, essa visita que teve da Michelle e do Bolsonaro. Então, assim, eu estou muito feliz em fazer parte. Eu tenho vários projetos bacanas para a gente implementar aqui na nossa cidade e realmente a gente vai ver as políticas públicas acontecerem. Ok, muito obrigado, Lara. Obrigada, Jorge. Olha, a gente continua aqui. Quero agradecer a presença da Lara e já convidar o próximo candidato, ou pelo menos convidado, que é pré-candidato, né? A gente está aqui no hotel com essa edição especial do podcast, que é o primeiro e único podcast transmitido de forma nas multitelas. Hoje a gente está com uma certa limitação, mas nós vamos vincular esses podcasts aqui também na TV e quero agradecer a sua audiência, dizer que Paraupebas com um clima muito agradável na noite desta terça-feira. Ontem nós estivemos em Marabá recebendo, né, também os convidados do pré-candidato a prefeito Tony Cunha. Quero agradecer o convite do Tony e de toda a comitiva que nos recepcionou em Marabá. Hoje estamos em Paraupebas, a convite também de outros parceiros aqui. Conseguimos entrevistar o pré-candidato a prefeito, conhecemos ele ontem, né, que é o doutor Felipe, e hoje já tivemos uma entrevista que você pode acessar nas nossas redes sociais, tanto do Podercast quanto do Estado para Online.